Paz, família. Uma mulher que ora pelo homem faz toda a diferença numa casa. Quando o homem tem uma mulher intercessora, quando a mulher tem um homem intercessor e quando os filhos têm pais que oram, isso faz diferença numa casa. Isso faz total diferença numa casa. Não é sobre dinheiro, não é sobre patrimônio, herança, nada disso. Mas o maior bem que você pode levar para dentro da sua casa é Jesus. É ser o intercessor da sua família. É ser o intercessor do seu esposo, do seu marido, dos seus filhos e os filhos serem dos pais. Quando você tem uma casa que é apresentada diante do Senhor, o diabo ele não tem poder. O diabo ele não consegue resistir. Pode ter dificuldade? Sim, pode ter. Vai passar por dificuldade? Certamente. Vai passar por dias difíceis? Vai passar por doença, falta de dinheiro? Vai. Mas só não pode faltar o Senhor. Só não pode faltar o Senhor nas nossas casas. Só não pode faltar a presença do Senhor. Só não pode faltar corações que desejam o Senhor, como Davi um dia disse: uma coisa, só uma coisa eu quero e eu busco, que eu possa habitar diante do Senhor todos os dias da minha vida. Davi ele desejava uma coisa, mas ele não só desejava e ficava no dele, mas ele disse: uma coisa eu quero e eu busco. Tem muita gente querendo habitar na presença do Senhor, mas não está buscando isso. Que nessa noite a gente está desejando, e não só desejando, mas buscando fazer isso. Amém? Estamos na série, como Linda falou, sobre estar revestido do amor. E no Novo Testamento, muitas cartas de Paulo, vemos que ele faz a associação entre alguém com uma nova vida no Espírito e como isso muda a maneira como eu trato o meu irmão. Na carta aos Coríntios também ele fala sobre os dons, como o dom ele serve para... Como o dom ele serve para a edificação da igreja, mas sempre que ele está exortando alguém, falando para alguma igreja sobre seja cheio do Espírito, porque agora vocês vivem pelo Espírito, não vivem mais pela carne, e ele sempre fala: sejam amorosos, tenham uma palavra temperada, sejam pacientes. Em várias cartas vemos Paulo falar isso, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre o poder de sermos um. Porque temos ouvido muito no mundo nos últimos anos, e todo o ensino é: você é protagonista da sua vida, porque você vai vencer, porque você busca, porque você vai alcançar. E a gente começa a receber que eu sou protagonista, porque eu vou vencer, eu consigo, e vai dar certo para mim, e para mim, e para mim, e para mim. E vamos esquecendo que o Senhor nos chamou para ser nós. Esse é o chamado da igreja. E eu queria só compartilhar uma curiosidade que eu estava lendo sobre a pandemia. Eu não sei quantos ouviram falar sobre isso, mas a quantidade de reuniões online que a pessoa tem lá, todas as pessoas participando e a sua câmera voltada para você. Isso começou a trazer uma série de problemas mentais, ansiedade, só pela exposição de você estar se vendo numa quantidade de tempo maior que o normal. E foi chamado efeito Zoom. Um aspecto exclusivo das chamadas de vídeo é que elas permitem que as pessoas se comparem facilmente com outras e se vejam ao mesmo tempo, falando em tempo real. Um estudo de 2023 descobriu que o desconforto com a própria aparência durante as videoconferências levou a uma maior fixação na autoimagem, o que por sua vez prejudicou o desempenho do trabalho. E disso daí foi desencadeando muitos outros problemas. Pessoas que começaram a ficar insatisfeitas com a sua imagem, aumentou o nível e busca por procedimentos estéticos para tentar corrigir alguma coisa que às vezes nem existia, mas pessoas estavam se olhando tanto que já estava descompensando de uma forma mental. E eu ouvi o pastor falando que nós fomos criados para olhar para o outro e não para a gente. Se você participa de uma reunião aqui na igreja,
Você não consegue se olhar. Você vai olhar todo mundo. Eu estou olhando todo mundo. Eu vou dar o mesmo exemplo que ele deu. Ele estava em cima falando para a Vitória. Ele disse: aqui eu consigo olhar para todo mundo. Todo mundo que está aqui eu consigo ver. Mas existe uma pessoa que eu não consigo ver. Eu mesmo. Por quê? Porque Deus criou para ser assim. Ele não criou para que Ele não nos criou para que os nossos olhos repousem sobre nós, mas que a nossa atenção esteja no outro. Mas o que acontece? Fruto do pecado, o homem se tornou egoísta. O homem se tornou egocêntrico, vivendo para o reino do seu umbigo, vivendo para os seus desejos. E fomos perdendo a característica do nós. E esse meio pastor é Douglas Gonçalves. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei do livro dele. O título do livro é Sou Nós. E eu achei bem criativo isso, porque já começa, né, chamando a atenção. Os professores de português aí devem ter forçado, né? Sou Nós, está errado isso. Mas ele fala: essa é a gramática do céu. Porque o Evangelho não é sobre uma pessoa, é sobre o corpo. Não é sobre um membro, é sobre o corpo de Cristo. Então, sou nós. Não sou mais eu, não é você, não tem o que é meu, não tem o que é seu, tem o que é nosso. E a gente vai ver que Cristo nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 26 e 27. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Deus está criando a humanidade. Então, o homem é a humanidade. Façamos a humanidade. É um homem coletivo. Não se trata de um homem de quantidade um, mas é o homem coletivo, a humanidade. Façamos a humanidade semelhante a nós. Mas a nós quem? Quem estava presente na criação? A Trindade. Porque Deus, ele é 3 em 1. Ele é eterno. Então, eternamente existe um relacionamento entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra fala que o Deus Criador estava dando ordens para a criação. O Espírito pairava sobre as águas. E Cristo, João, muito tempo depois, fala que ele estava no início, ele era a palavra, o verbo. E Paulo fala em Colossenses: tudo foi criado por meio dele e ele sustenta tudo. Então, na criação nós vemos que o Deus Trino, ele estava operando de forma conjunta. E ele fala: façamos o homem à nossa imagem. Se Deus, ele vive um relacionamento eterno, ele não vive de forma isolada, e ele chama o homem, ele chama a humanidade a ser igual a ele, não é possível que o homem tenha sido criado para viver de forma isolada. Não é possível que o homem, ele seja criado, ele tenha sido criado para viver sozinho, para viver sem o relacionamento. Pelo contrário, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que ele preza pelo relacionamento. É um Deus que descia todos os dias, estava ali no jardim, para ter um relacionamento com os seus filhos. Ele fazia questão de ter a sua presença, de ter a comunhão, até depois do pecado. O que Deus faz? Ele volta ao jardim. Mas o que o pecado faz, uma das primeiras coisas que o pecado fez, foi nos afastar do Senhor. Mas ele vai ao jardim e fala: Adão, você estava onde?
Veja que uma das mentiras do diabo é, quando nós pecamos ou estamos em nosso momento de fragilidade, Deus não quer saber de você, Ele se afastou, Ele está longe. Mas é mentira, porque depois do pecado, depois de ter comido o fruto proibido, Deus desce ao jardim e fala: Adão, onde você está? Mas o homem se afastou de Deus. O pecado, ele quebrou a comunhão do homem com Deus. Aí o homem fala: Senhor, a gente estava nu aqui, então eu escutei o Senhor chegando e a gente veio aqui para trás e se escondeu. E aí você conhece a história. Mas depois do pecado, tudo que era nosso passou a ser seu e meu. Depois do pecado, homem e mulher que foram criados para viverem em comunhão, para serem um, começa: mas foi a mulher que tu me desse. Não, foi a serpente, e foi isso, e foi aquilo. E começa um a apontar para o outro, e a gente começa a ver que aquilo que Deus tinha criado para ser um, se tornam dois indivíduos. E o Senhor tinha criado a humanidade para ser um, para ter um relacionamento. Então, desde o Éden, começam as diferenças. Começa o: isso aqui é meu, isso aqui é seu. Você vai até aí, respeite meu limite, daqui para cá é meu. Quando Deus não criou a gente para viver assim. E mais na frente, pouco depois disso, nascem dois irmãos, Caim e Abel. Conhecemos também a história. Mas veja como Deus, ele ainda insiste em olhar para os filhos e ver um relacionamento. Todo mundo sabe a oferta de Caim, de Abel. Caim tem ciúme da oferta que não foi aceita. E lá na frente, se não me engano, em Hebreus, o autor fala que Deus, ele não rejeitou a oferta de Caim, ele tinha rejeitado já o coração de Caim. Mas Caim, ele não aceita aquilo, leva o irmão para o campo e mata o irmão. E Deus fala: Caim, onde está o seu irmão? Você está aqui na minha presença, mas você veio sozinho. E eu imagino Deus continuando um diálogo e: eu não criei a humanidade para andar sozinho, nem para acessar minha presença sozinho. Onde está o seu irmão? Aí Caim: sei lá, eu sou responsável pelo meu irmão. E por causa do pecado, quantos irmãos assassinos hoje em dia têm dito em relação ao seu irmão: a salvação é individual, tentando desculpar uma falta de comprometimento com o corpo de Cristo, uma falta de envolvimento com a igreja, sabe? Uma falta de vida orgânica com a igreja. Ah, fulano fez aquilo, problema dele. A salvação é individual. Mas Deus nos chamou para viver como irmãos. Deus nos chamou para viver como família. Na obra de Cristo, estamos sendo sempre livres de alguma coisa. Na cruz de Cristo, nós fomos livres da ira de Deus. Em Romanos 5:8, Paulo fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Em Cristo também, no batismo, ele nos livra da natureza adâmica. Em Romanos 6:4, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E na ceia, Cristo nos livra de nós mesmos. 1 Coríntios 11:33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnam para comer, esperem uns pelos outros. Filipenses 3:18. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo no que se deve se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Talvez o objetivo mais sublime da salvação, enquanto estamos aqui, seja ser salvo do individualismo, a fim de vivermos para uma relação. A ceia, ela não serve apenas para aprender a comer o pão, mas sim a reparti-lo antes de comer. Veja, quando Cristo ele quis comunicar aos discípulos o que aconteceria com o corpo dele, ele poderia ter dado uma aula de teologia.
Ele, o próprio Deus, poderia ter feito isso. Ele poderia ter dado uma palestra, ele poderia ter sido, sabe, como sempre, muito bom com as palavras, mas ele resolveu fazer uma refeição. Ele resolveu chamar todos, sentar à mesa e explicar o que aconteceria com o corpo dele. E o que tinha na mesa? Um pão que seria partido em várias partes. E aí o que Cristo ensina? A ceia, ele traz a memória, ele nos chama a trazer a memória o sacrifício dele. Mas Paulo fala para a igreja em Corinto: vocês têm que aprender na ceia também a repartir o pão. O que acontecia na igreja de Corinto era, eles faziam refeições em conjunto, cada um trazia sua ceia, mas no momento da refeição, quem tinha trazido muito e tinha mais condições, começava a comer de uma forma descontrolada, sem olhar para o irmão do lado, que às vezes não tinha o que trazer para a igreja. E Paulo fala: está errado. A ceia não é para isso, você não está esperando o seu irmão. A ceia é um momento de comunhão, não é um momento que você faz de forma isolada. E mais na frente vemos Paulo falar: quem toma ceia sem discernir o corpo. E aí naturalmente a gente pode remeter a nossa mente ao corpo de Cristo, cravado na cruz, rasgado pelo meu pecado. Mas o que Paulo estava falando é: a igreja é corpo de Cristo. Eu não posso chegar diante do Senhor para ceiar sem discernir isso aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não posso chegar de forma individual, isolado no meu egoísmo e ceiar olhando para Cristo e esquecendo do meu irmão. O poder de sermos um é quando a igreja anda em conjunto, unida como um, mostrando ao mundo o corpo de Cristo. Mas nós fomos ensinados em tudo na sociedade, desde que a gente é pequeno: conquiste seu espaço. Não, não é assim não. Na hora que você não quiser fazer, diga não. E vá para lá e vá para cá, não divida, faça isso. Quando a gente cresce no mercado de trabalho, todo mundo fala isso com a gente: você tem que conquistar o seu espaço. Se for bonzinho, o pessoal vai montar em você. Se você ajudar muitas pessoas, vão achar que você é besta. E isso e aquilo, isso e aquilo. E vamos perdendo a forma da unidade. Vamos desacostumando a viver em comunhão e olhando só para o que é meu. E o que a igreja se torna? Parece uma sala de vestibular. A gente começa a olhar para o irmão do nosso lado como concorrente. A igreja se torna uma reunião de eus. Todo mundo vem aqui, cumprir a regra, olhando para Jesus e pedindo a sua bênção, e vai embora. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Parece que a gente chega na igreja carregado de tanto problema, carregado de tanta expectativa, de tanto medo do futuro, que não conseguimos olhar para o nosso irmão. A gente já tem tanto problema que eu não quero mais um problema. Eu chego aqui, sento, olho para o Senhor: Senhor, me abençoe. Abençoe a minha família, abençoe a minha casa, abençoe o meu trabalho, abençoe as minhas dificuldades. Amém. Mas não é esse o modelo. E aí não é de se admirar que o evangelho, a quantidade de pessoas que se dizem evangélicas no Brasil tem crescido e não vemos a mudança disso na sociedade, porque é uma sociedade cada vez mais egoísta. É uma sociedade cada vez que primeiro meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu não me engano é assim, o ditado do inferno. Mas é isso, o mundo ele não tem visto a diferença na gente. O mundo ele não tem percebido a diferença na sociedade. Há um autor que fala que a nova sociedade, o padrão da nova sociedade deveria vir da igreja. E há um outro livro que fala: a igreja, o lugar mais seguro da terra. Será que a igreja tem sido o lugar mais seguro da terra? Será que as pessoas que estão aí fora, vivendo um ambiente tão ganancioso, um ambiente de cada um por si, quando ela chega na igreja, ela pode relaxar, baixar suas armas e dizer: agora eu estou num ambiente seguro? Ou vai acontecer, como a gente ouve tanto, pessoas que foram um dia, mas se feriram dentro da igreja,
Porque ela chega num lugar já tão cansada do mundo, já tão cansada daquela pressão miserável lá fora, de cada um puxando o seu, olhando para o seu problema. Ela chega na igreja e se desarma e aqui não. E aí na primeira oportunidade, ela percebe que não é tão diferente assim dentro da igreja. E aí você imagina pegar alguém que fugiu daquilo ali e olha para dentro da igreja e não é tão diferente assim não. Os irmãos, está cada um olhando para o seu umbigo. Está cada ministério olhando para o melhor funcionamento do seu grupo. Está cada irmão olhando só para a sua bênção. Cada oração é dirigida só para o que eu quero. Os irmãos não sabem mais olhar de lado. A gente olha tanto para frente, a gente foi condicionado a isso. A gente não consegue mais olhar de lado. Parece que é algo que vai de encontro à nossa natureza. Quando a gente chega na igreja, a gente está tão desesperado para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor me abençoe, que eu tenho dificuldade de olhar de lado. Se eu vejo alguém chorando, dificuldade de chegar lá. Um visitante talvez entrar e sair sem sequer alguém falar com ele, dar um sorriso ou um abraço. Não deveria ser assim dentro da igreja. Não deveria ser assim. Jesus, ele traz a restauração do acesso ao Pai como nós, mediante uma oração em secreto. E eu queria ler com vocês Mateus 6. Vamos ler o versículo 6 e do 9 ao 15. Jesus fala: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Veja o modelo da oração. E aí eu não tinha percebido que Cristo ele fala: quando vocês forem orar, vocês entrem no quarto, fechem a porta. Isso é um momento o quê? A sós, né? Jesus ele está instigando a ter um momento de comunhão, o seu momento de comunhão com o Senhor, a sós. Mas nesse momento, como ele fala para ser oração? Pai nosso. Veja, eu estou sozinho dentro do meu quarto. Eu não estou na igreja. Cristo ele não está falando de um ambiente de culto coletivo, mas ele fala, diferente do fariseu que vai lá, bate no peito, grita na praça, a recompensa dele é ser reconhecido pelos homens. Diferente deles, vocês se tranquem no quarto, fiquem a sós, tenham um momento a sós com o Pai, mas comecem assim a oração: Pai nosso. Até no meu momento de devocional, a minha oração tem que ser coletiva. Eu tenho que estar pedindo por vocês, eu tenho que estar pedindo por mim, eu tenho que pedir pela minha família, pelo meu vizinho. Não é meu momento. Até quando eu estou a sós com o Senhor, não é o meu momento de barganhar com Ele uma bênção só minha, mas é o momento de eu pedir: Senhor, nos abençoa. Pai nosso que estás nos céus, me dê o nosso pão, dê o nosso pão. Não é sobre o meu pão para minha casa, mas é sobre o nosso pão para nossa casa. O meu momento com o Senhor não é o momento que eu furo a fila e, eita, chegou minha oportunidade agora de falar com o chefe. É só, chefe, vê minha promoção aí. Não é, a gente entra e, chefe, vê a promoção da gente. Mas quem está disposto a fazer isso? Chefe,
vê o aumento de salário da gente. Estamos fazendo um bom trabalho, mas naturalmente a gente fala: chefe, fulano deixou de fazer o que ele tinha que fazer, eu fui lá e fiz. Vê o meu aumento, por favor. E a gente vai se tornando tão parecido com o mundo, e a gente vai se tornando tão parecido com um caráter reprovado pelas Escrituras. Mas o que mais me alegra é que a palavra está disponível. E ontem Google, lá em Porto de Galinhas, estava lembrando que a palavra é como prumo. A gente coloca a palavra e vai aprumando a nossa vida de acordo com a palavra. E hoje, pela graça do Senhor, temos mais uma vez acesso a estar dentro da palavra. Mas a decisão de mudar é nossa. Bem-aventurado os que praticam a palavra. Insensato é quem ouve e vai embora do mesmo jeito. E aí muitas vezes, dentro do contexto religioso, nós temos a tendência carnal de colocar certas prioridades. E eu quero falar isso com muito cuidado para que eu não quero trazer confusão. Mas dentro do contexto religioso, muitas vezes nos focamos muito no que temos a fazer e menos em nosso irmão. Muitas vezes, com a justificativa de fazer algo dar certo para o Senhor, estamos ferindo o nosso irmão com palavras. E falando: não, mas é porque tem que dar certo, não adianta atrapalhar aqui, nós queremos fazer isso e aquilo, e vamos ferindo o nosso irmão com a desculpa de entregar algo bom ao Senhor, algo excelente. Mas aí Cristo fala o seguinte, eu quero ler com vocês em Mateus 5:23. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com ele. Então volte e faça a sua oferta. Sabe o que Cristo estava falando? Antes de subir no altar para pregar, cantar, ou trazer sua oferta, ou fazer qualquer outra coisa, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com ele. E aí é onde entra a parte que a gente mais gosta. Mas Senhor, não fui eu não, foi ele. Como é que eu vou me reconciliar? Como é que eu vou pedir perdão? É ele que tem uma coisa contra mim, não sou eu que tenho uma coisa contra ele. Por isso que Cristo deixou bem claro: se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, porque a gente não gosta de pedir perdão quando a gente está certo, né? Eu não gosto de me retratar. Pela misericórdia do Senhor, a gente pede ajuda e o Espírito Santo vai ajudando a gente. Mas naturalmente, a gente não gosta de pedir perdão quando a gente está certo numa situação. Mas é esse convite que Cristo está fazendo. Sabe por quê? Porque a comunhão dos irmãos é mais importante do que a oferta. Mas muitas vezes, para a gente dar dinheiro é mais fácil do que perdoar o irmão. E é para essa realidade que Cristo está chamando a atenção da igreja. Para mim, às vezes é mais fácil virar dias em vigília, cantando, tocando, limpando a igreja, qualquer outra coisa, do que me reconciliar com o irmão. Mas Cristo fala: antes de fazer qualquer coisa, porque eu não estou preocupado com o que você vai fazer não. Eu estou preocupado em você estar reconciliado com seu irmão. Antes de fazer qualquer coisa, deixa aqui, volta lá, te reconcilia com o irmão, e aí você traz a sua oferta. Mas a gente está disposto a fazer isso? Estamos no mês falando de revestirmos do amor. Haja amor para a gente fazer isso. Tem que ser muito amor. Mas tem que ser. Se a igreja é o novo padrão da sociedade, veja, tem um autor que ele fala: a igreja deveria ser o primeiro contato e uma amostra do reino que está por vir. Veja como isso é sério, para a gente não levar a convivência e a vida na igreja de forma leviana. Ele fala: a igreja no mundo é a expressão mais próxima do reino que está por vir. Mas será que é isso mesmo que a gente está vivendo?
Será que é isso mesmo? Será que nossa convivência, o nosso dia a dia, a maneira de tratar o irmão, de falar com o irmão, de amar o irmão, ou de pensar no que é nosso e não meu, está representando mesmo o reino que há de vir? A realidade dos nossos dias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles. Quando Paulo ele fala isso para Timóteo, fala: Timóteo, se você está achando que hoje está ruim, deixa eu te dizer como é que vai ser mais para frente. Eu li alguma coisa aqui que você ainda não viu no mundo. Se a gente leu aí, pode levantar a mão e dizer. Se você ainda não viu quem é caluniador, egoísta, avarento, que não ama a sua família, irreconciliáveis, tem alguma coisa dessas aqui que a gente ainda não viu no mundo? Tem alguma coisa dessa que a gente vê dentro da igreja? É esse o problema. Porque Paulo está falando do que deveria estar externo, para que lá fora a gente tenha como dar sabor sendo sal, para que a gente tenha como iluminar sendo luz. Mas se a luz da igreja está apagada e eu colocar nas trevas, não vai fazer diferença nenhuma. Se o sal perdeu o sabor e não está mais mudando o sabor da comida, ele é jogado fora para ser pisado. Se a gente lê um negócio desse aqui, um texto desse, e a gente reconhece isso dentro da igreja, e eu fico triste de verdade, porque quanto mais cresce o número de igrejas, mais a gente vê como impérios têm se levantado, e a dificuldade de igrejas fazerem coisas juntas e alianças, exato, e não coloca meu nome não, pode colocar o seu. Eu vou doar as cadeiras, eu vou, sei lá, dar da equipe do som, eu vou doar o louvor. Não pode usar o louvor da minha igreja. Não, no flyer não precisa colocar não, meu nome não. Mas a gente vê o contrário, né? O quê? Eu dei 5 mil para o evento e ele não botou o nome da minha igreja no flyer. Ele não me citou no agradecimento do evento, mas ele usou as cadeiras lá da igreja. Foi para esse tipo de igreja que Jesus morreu na cruz? Não foi. João Batista, ele poderia ter ficado preocupado quando viu seus seguidores indo embora. E os discípulos dele ainda chegou e disse: João, e aí o que é que a gente vai fazer? Os teus seguidores estão indo embora. Vamos lá, vamos ativar o Instagram, João. Vamos fazer umas postagens. Todo dia tu postar um versículo, talvez aumente o engajamento. João, pelo amor de Deus, vamos fazer um grande evento aqui. Teus discípulos estão indo embora. Aí João fala: o quê? Você endoidou? A minha alegria está nele. Importa que ele cresça e eu diminua. E João viu com alegria o seu ministério reduzindo, porque os seus seguidores encontraram um caminho em Cristo. E João não estava preocupado com a quantidade de pessoas, porque se ele tivesse preocupado, ele teria aceitado o cargo dele para ser sacerdote. Seria alguém com relevância na sociedade, alguém que as pessoas iriam admirar. Pelo contrário, João disse: não, deixa quieto, vou para o deserto. Prefiro ouvir o Senhor no deserto do que me corromper aqui no meio. Isso aqui eu falei de uma forma muito genérica entre as igrejas. Mas e no dia a dia, como é que está?
Rapaz, fizeram uma reunião do evento lá. Eu fui participar, me doei, estava em toda a reunião, fiz tudo. E no final não disseram nenhum obrigado, Ronildo. Absurdo isso. Porque a gente gosta de falar muito do genérico. A gente gosta muito de falar muito do alguém fez, né? Fizeram. Mas e o nosso coração? Quando alguém monta um grupo para ofertar e você vai lá com toda a boa vontade, dá a maior oferta do grupo e se impõe, sabe, e se coloca à disposição e serve e faz tudo, e no final, eu queria agradecer a Cicrano, Fulano, Beltrano. E aí você fica, rapaz, não citaram nem meu nome. É assim ou não é? Eu sei que é, porque eu sinto a mesma coisa. Eu sei que é, porque isso incomoda a nossa natureza. E eu não estou dizendo que você não vai sentir. O convite hoje é: vamos nos submeter à nova natureza do Espírito Santo, para que a gente olhe para as coisas e que bênção, não me citaram, mas deu certo. Que bênção, o evento foi uma bênção e várias pessoas encontraram ao Senhor. Mas não te citaram, e daí o Senhor foi glorificado. Que seja esse tipo de coração que o Senhor desenvolva em nós, que o Espírito Santo vai desenvolvendo esse desejo de deu certo, fizemos. Quem fez? Não interessa quem fez não, fizemos. Mas não foi todo mundo da igreja não, foram só 10 pessoas. Não, a igreja estava lá representada pelas 10 pessoas. Nós fizemos. Isso é o convite de Jesus para a sua noiva. Esse é o convite de irmãos que não andam mais. Um membro vai lá na frente, o outro vai aqui. Porque se você visse que Deus o livre aqui no altar, a minha mão na ponta, a minha perna aqui, minha cabeça ali, você não ia dizer, olha Ronildo. Não, você ia dizer, olha a mão de Ronildo, olha o braço de Ronildo, olha o pé de Ronildo. Mas como você está me vendo todo por completo, você fala, olha Ronildo. Sabe o que vai acontecer quando a igreja começar a andar toda junta? O mundo vai dizer, olha Jesus. É o corpo dele. Estamos reconhecendo o corpo de Jesus, não mais fragmentado, mas ele está andando de forma completa. É o corpo de Cristo aparecendo para o mundo. E é esse o convite. Convite não, convite é uma coisa que é opcional, né? Você pode negar. É essa a ordenança. A igreja é o corpo de Cristo. Mas nós lemos o perfil do ser humano para os últimos dias. Paulo muito preocupado, passando para Timóteo. E qual é a resposta da igreja para esse perfil egoísta, avarento, que só busca os seus interesses? É a bacia e a toalha. Cristo ele já estava caminhando para os seus últimos dias. E naturalmente a gente vê na história, nós vemos. Toda vez que eu falo a gente vê, minha esposa fala, tu fala muito, a gente vê. Diz assim, nós vemos. Vou corrigir agora, nós vemos na história que quando uma pessoa está chegando nos últimos dias, geralmente são as palavras mais importantes da pessoa. Eu estou indo, eu estou morrendo, mas eu quero que você faça isso e isso com a família. Toque assim os negócios. Eu quero que você daqui para frente assuma a família e faça isso. Geralmente ele vai dando o direcionamento do que é mais importante de todo o ensinamento, né? É mais ou menos isso que acontece. Cristo fez a mesma coisa. Estava assim caminhando para os últimos dias dele. Ele junta os discípulos. Junta os discípulos para o último momento em comunhão, em palavra. E ele começa falando que está chegando a hora dele. E aí você imagina que, poxa, de todo o ministério que Cristo ensinou, libertar os cativos, expulsar demônio, curar, levar, pregar o evangelho, tudo, Cristo agora vai dar a chave secreta, né? Ele vai dar o máximo do seu ensinamento, aquilo que ele guardou para o final, né? Igual os vídeos de coach, a gente começa a assistir. Vou dar 5 dicas, mas tem uma sexta que é o bônus. No final do vídeo não sai do vídeo, né? Mais ou menos isso. E a gente fica naquela expectativa de Cristo agora vai falar o que nunca falou pra gente. E aí ele vai lá, tira o seu manto, pega a bacia e a toalha e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. E aí
você vê o Mestre que abriu mão da sua glória, o Filho de Deus, que ele estava num alto e sublime trono, abriu mão da sua glória, tomando a forma de servo, morrendo numa cruz. Ele agora pegando uma toalha e uma bacia e lavando os pés de cada um dos discípulos. E aí no final ele diz: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês dizem que eu sou mestre, e vocês têm razão nisso. Eu sou mestre, quem manda aqui sou eu. Mas eu fiz isso para dar o exemplo. Agora eu quero que vocês façam isso uns com os outros. Sabe qual foi o ápice do ensinamento de Cristo em suas últimas palavras? Sirva seu irmão, lave os pés dele. Não foi, saia por aí pregando, profetizando, sabe, curando, e não se importe com seu irmão. Não, foi pegue a toalha, a bacia e lave os pés do seu irmão. Foi esse o ensinamento de Cristo para os seus discípulos. As suas últimas palavras para ele. Ele poderia ter reforçado algo do tipo: vocês agora vão por todo mundo sendo cheios do Espírito Santo. Mas ele fez questão de deixar o exemplo. E qual foi a última vez que com o nosso coração lavamos os pés do nosso irmão? Eu não estou falando de forma física, que você também pode fazer, não tem problema. Mas o que não pode acontecer é eu estar lavando literalmente os pés do meu irmão, mas no dia a dia não estou nem aí para ele. E Cristo, ele chama os discípulos à responsabilidade de: o maior entre vocês é o que serve. Como é que a igreja ela vai dar uma resposta a essa sociedade que é orgulhosa, que é egoísta, que só pensa em si, a sociedade do selfie, a sociedade da autoimagem, a sociedade do tem que ser bom para mim, se vai ser bom para você eu não sei. A resposta é pegar a toalha e a bacia, se colocar numa posição de humildade e lavar os pés uns dos outros. É isso que Cristo espera que a gente faça aqui dentro da igreja. É esse posicionamento de humildade, de serviço ao meu irmão. Ah, mas ele estava lavando os pés dos discípulos, seguidores de Jesus. Eu sei, mas a graça é essa. Porque você lavar o pé da sua esposa em casa, o pé do seu marido, pode ser até fácil. Em alguns casos nem é, né? Se começar a treinar de casa já é um bom começo. Mas quanto tempo faz que você, marido, não lava os pés da sua esposa? E eu não estou falando de forma literal. Eu estou falando com o coração de alguém que se dá por ela. Porque o texto que é muito usado para dizer que a Bíblia é machista é a mulher submetida ao homem. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que a responsabilidade da mulher é se submeter ao homem, e a do homem é dar a vida por ela. Qual é a mulher que olha para um homem pronto a dar a vida por ela, que ela não quer se submeter? Eu duvido. Eu já assisti muito filme de guerra, e eu vejo quando um time tem um capitão que está disposto a dar a vida por ele, eles fazem questão de estar sob a liderança dele. Por quê? Porque não vem nele alguém egoísta que na hora da batalha vai ser o primeiro a correr. É alguém que vai ser o primeiro a dar a vida. A mulher ela não vai resistir não a se colocar debaixo da mesma missão do homem. E bora, eu estou contigo. Quando ela olhar para um homem de verdade que está disposto a dar a vida por ela. Mas é isso, às vezes nem dentro de casa a gente faz. Às vezes nem dentro de casa a gente está lavando o pé do marido, da esposa, dos filhos, os filhos aos pais. Na igreja vai ser um reflexo de um coração que não se dobra. Para lavar o pé eu preciso fazer isso. Para lavar o pé eu preciso me colocar numa posição de vulnerabilidade. Mas o que o mundo ensina para a gente? Tem a postura de vencedor. Chegue nos lugares assim. É ou não é? Eu sei que é, porque eu escuto isso quase todo dia. Tem a postura, você chegue como alguém que domina o lugar. Chegue assim, com a postura. Aí Jesus, que veio da sua glória, o Rei Criador. Eu queria só abrir um parêntese aqui. Vamos ler Colossenses, só para a gente ter noção de quem é Cristo.
Talvez quando a gente fale muito sobre Cristo, o que Ele fez, lavou os pés dos discípulos, Cristo como homem, infelizmente pode ser que em algum momento da nossa vida a gente possa esquecer quem Ele é, e a gente achar que era só um líder de 12 homens. Mas nessa noite eu quero te lembrar quem é Jesus Cristo. E Colossenses 1, a partir do versículo 15, fala: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado lá na cruz. Esse Jesus se dobrou, ele se prostrou para lavar os pés dos seus discípulos, e ele espera que eu e você façamos a mesma coisa. Foi esse Jesus que ele tomou a toalha e tomou a bacia, e ele espera que a gente faça a mesma coisa. Em João 13:34, Jesus fala: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. O que Jesus fala aqui: profetizem, curem, levem a palavra, porque o mundo vai reconhecer que vocês são meus discípulos. Não, ele diz: amem uns aos outros, e eu dou um novo mandamento. Anteriormente Jesus tinha falado: ame. Toda a lei e os profetas se resumem em 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. Mas nesse texto Jesus vai além. Ele fala: ama teu irmão como eu o amei. Porque pode ser que você tenha uma ideia errada sobre um amor pessoal, né? O amar a si mesmo. Talvez a sua ideia de se amar não seja nem tão legal. Então, para resolver isso, Cristo fala: dou um novo mandamento: ame o teu irmão como eu te amei. E aí, tendo a consciência do quão pecador nós somos, de quanto perdão Deus derramou sobre a nossa vida, como é que a gente vai amar o irmão? Como nós vamos perdoar o nosso irmão? Ou vamos fazer a oração perigosa do Pai Nosso sem ter de novo noção do que a gente está falando? Perdoa as nossas dívidas como perdoamos a quem tem nos ofendido. Se Jesus hoje parasse, é porque ele é cheio de misericórdia, é muito amor que não cabe na cabeça da gente. Mas se Jesus hoje resolvesse parar e tá bom, eu vou perdoar cada um aqui como você tem perdoado o seu irmão, vou usar a mesma medida, ia dar bom pra gente? Ia não, né? A gente sabe. Mas a oração do Pai Nosso é isso que a gente fala para Ele: me perdoe como eu tenho perdoado. É para esse lugar de reflexão e pedir que o Espírito Santo mude o nosso caráter, transforme o nosso coração, porque o desenvolvimento da nova natureza é uma obra que o Espírito Santo faz, não é na força do braço. Se você sair daqui hoje dizendo: eu vou perdoar todas as pessoas, eu vou conseguir, deixa eu te dizer, você não vai conseguir. Se o Espírito Santo ele não te capacitar a fazer isso, sozinho você não vai conseguir, porque a nossa natureza ela é pecadora. É natural fazer o que é errado. Contra o natural é seguirmos a lei, mas para isso veio o Espírito Santo.
Deus, ele gosta tanto de relacionamento, ele gosta tanto que todos sejam um, que ele falou para os discípulos: sejam um como eu e o Pai somos um. E na hora da partida, Jesus fala: é necessário que eu vá. E aí você imagina o desespero dos discípulos convivendo com Jesus aqui na terra, no dia a dia, ouvindo dele, vendo como ele come, como ele dorme, como ele se veste, como ele brinca. Se você assistir The Chosen, você vai ter um pouquinho desse sentimento, sabe? A sensibilidade daquelas gravações eu achei incrível, como ele retrata um Jesus tão Deus e tão homem. E você imagina Jesus falando: mas agora eu preciso ir. Mas os discípulos: não, de jeito nenhum, o que é que a gente vai fazer? Sem o Senhor a gente não sabe, com o Senhor aqui a gente é valente, a gente vai pregar porque nós sabemos o que fazer. O Senhor diz: vai ali, cura, expulsa. Mas se o Senhor for, o que é que a gente vai fazer? Eu não sei fazer mais nada, eu não quero voltar ao meu barco para pescar. Mas Jesus fala: é necessário que eu vá. E ele vai ali e ele diz: é melhor que eu vá. E aí os discípulos: como assim? Como que é melhor? Como que é melhor do que ter Jesus do meu lado? E aí Jesus fala: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E se ele não vem, Deus, ele não vai estar dentro de você. Melhor do que ter Jesus do lado foi o que ele fez. Ele veio tabernacular dentro de nós. Ele veio morar dentro de nós. Melhor do que você ter a convivência de alguém do lado é carregá-lo, o Espírito, dentro de você. E aí esse pastor que eu citei no início, ele fala: normalmente quando temos a ideia de nos reunir com todos os santos, iríamos correr para alguém e falar: meu Deus, Daniel, me diz como foi na cova dos leões. Meu Deus, Moisés, me diz aí qual a sensação de ver as águas separadas. Mas ele diz: pensando bem, talvez não dê tempo, e eles sejam os primeiros a correr para a gente e perguntar: conta para mim como é ter Deus dentro de você. Conta para mim, porque eu vi na sarça, eu vi ele na fornalha, eu vi ele abrindo o mar. Mas conta para mim como é ter o Espírito Santo dentro de você, ouvi-lo todo dia e ele te fazendo se mover nessa terra. E o que nós estamos fazendo isso? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas vivemos de uma maneira como se ele ainda fosse distante. Vivemos de uma maneira como se a sua palavra ainda fosse um conselho e não uma ordenança. Por isso o mundo tem tanta dificuldade de reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque na hora que alguém reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus, isso aqui passa de ser um bom conselho e passa a ser uma ordenança divina. E aí a gente não tem a opção de responder. A gente não tem a opção de dizer eu faço ou não faço. A gente tem que responder. E para a gente finalizar, e hoje, o que é que Cristo deseja que a gente faça? Em João 17, tem a oração de Jesus. E se você puder abrir a sua Bíblia em João 17. Se você nunca leu essa oração de Jesus, eu te digo, leia ela hoje. João capítulo 17. Jesus, ele começa orando pelos seus discípulos, e a partir do 20, ele começa orando por mim e por você. Você já teve curiosidade para saber o que Jesus orou por você? O que Jesus orou por você e por mim? Versículo 20, Jesus fala: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amas antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Essa foi a oração que Jesus fez por mim e por você. E aí só nesse trecho Jesus fala, acho que umas 2 ou 3 vezes, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai crer que Jesus é o enviado de Deus? Quando isso aqui for um. Quando o nosso relacionamento com o irmão seja o relacionamento de um. Sabe por quê? Porque a nossa mente ela vai mudar. Quando eu tenho alguma parte do meu corpo que está doente, sei lá, chutei a quina de alguma coisa, o meu dedo mindinho, o que é quase nada em relação ao corpo, ele está doente. Você chega perto de algumas pessoas conversando, o que você faz? Bota logo ele para trás. Você protege o dedo. Por quê? Porque ele está doente, né? Mas eu faço isso porque eu sou um com o meu dedo. E porque no nosso meio, quando alguém está doente, a gente faz? Quando o irmão não está tão parecido com a gente. E isso não dói na gente, porque a gente não é um. Eu pisar no dedo de alguém que está doente, não vai doer em mim não, porque não é meu corpo. Mas se a gente está dizendo que nós somos um corpo, a dor do meu irmão, ela tem que doer em mim. A fraqueza do meu irmão, ela tem que doer em mim. E quando o meu irmão não estiver muito legal, eu não tenho que fazer isso não. Eu tenho que fazer isso com ele. Calma. Ele não está muito legal não, mas ele vai ficar bem. Eu vou proteger ele aqui. É essa postura que a gente tem que ter, família. É difícil. Porque na real não sentimos a dor do nosso irmão. Na realidade, a dor do nosso irmão não nos incomoda a ponto de proteger ele. E as pessoas chegarem, você viu o que fulano fez? E você dizer, calma, o que nós fizemos, porque somos um com ele. Você viu como ele respondeu? Você viu como foi a postura dele? Calma, como foi a nossa postura? Nós somos um com ele. Se você é um com Deus e eu sou um com Deus, o que nós somos? Uns com os outros. Não tem como você ser um com Deus, Eric ser um com Deus, eu ser um com Deus. Isso é a junção de uns com Deus. Se você é um com Deus, eu sou um com Deus, nós somos um. Quando a gente entender isso e começar a se mover assim, nós vamos proteger muito mais a parte do corpo fragilizada do que está expondo ela. Vamos ter um cuidado maior com a dor do nosso irmão, porque aquilo vai nos incomodar. E quando a igreja de Cristo já não se mover mais por nome, por evento, por placa, por desejos pessoais e impérios de homens, o mundo vai reconhecer que Cristo foi enviado por Deus. E só para a gente terminar, tem uma frase de Marco Teles que ele fala: a quem o pai chama de filho, você recebe como irmão. A quem o pai chama de filho, nós recebemos como irmão. Quem diz quem é filho de Deus não é o irmão não, é o pai.
Se o pai diz, esse é meu filho, a nossa obrigação é recebê-lo como irmão. Mas sabe, a impressão que eu tenho é que a igreja às vezes toma a postura do filho mais velho, o irmão do filho pródigo. O pai, enquanto se alegra com o filho que tinha morrido para ele e volta, o encontra numa condição, mas que ele fala, tragam roupas novas, um anel, vamos dar uma festa, vamos celebrar tudo, porque o meu filho estava morto e ele voltou. A igreja está assim. Opa aí. Fez tudo o que podia lá no mundo e agora está voltando. E o pai está dando uma festa e eu estou aqui todo dia com o pai, não me deu nem um cordeiro para eu celebrar com os meus irmãos. E a gente se coloca no papel de esse é filho de Deus, esse não é. Esse é filho de Deus, esse não é. Mas não é. De novo, a quem o pai diz que é filho, nós o recebemos como irmão. Não temos outra opção. É o pai quem diz quem é filho. É o pai que fala, a nossa obrigação é o receber como nosso irmão. E de novo, sendo um, talvez ele seja diferente e vai ser. E vai ser diferente do que estamos acostumados aqui dentro. Mas é para esse lugar que Jesus chamou. Ele vai ser um com vocês. É para esse lugar. Porque se não for a partir do amor, a nossa vida cristã ela vai ser vazia. E eu quero encerrar agora com Paulo falando à igreja de Corinto. Ele fala sobre dons, ele fala dom de administrar, de curar, de profetizar, de falar em outras línguas. Mas ele começa a falar, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que eu pregue o melhor sermão, se eu não tiver amor, ainda que eu dance a melhor dança ou cante a melhor canção, se eu não tiver amor, vai ser como um sino que retine, um som que não muda nada, pelo contrário, é irritante. E aí ele vai muito mais profundo. Mas é importante profetizar. É importante ter os dons manifestos na igreja. Eu sei que é importante e eu concordo com você. Mas Paulo fala, até sobre a escolha dos dons, ele diz, dê prioridade ao dom da profecia. Por que Paulo fala isso? Porque é bom ser chamado de profeta? Porque está no hype ser reconhecido como homem de Deus, aquele cara que fala e acontece? Não, Paulo fala, deem prioridade, deem preferência a pedir o dom de profecia. Por quê? Porque ele edifica o seu irmão. Paulo ele fala para a gente procurar os dons a partir da visão de edificação do meu irmão. Então tudo que nós temos é para que o meu irmão seja edificado. Quando a Bíblia fala, como um ferro afia o ferro, um amigo afia o amigo. A gente usa muitas vezes isso para ser desculpa para a nossa chatice na vida de alguém. Eu sou a lixa de fulano. Eu sou a lixa de fulano. Deixa eu te falar, esse versículo não é para dar desculpa para quem é chato não. Sabe o que esse versículo está dizendo? Como um ferro afia o ferro. O que é que o amolador faz para a faca? Aperfeiçoa, melhora ela. Como o ferro afia o ferro, nós temos que olhar para a vida do nosso irmão a fim de que ele seja aperfeiçoado. E sabe o que acontece no final da história? Quando alguém pega uma faca molada, ele vai cortar a carne e vai dizer, que faca boa. Ele não vai elogiar quem amolou não. E às vezes a gente está se movendo esperando um elogio. A gente está se movendo esperando. Mas eu vou te dizer, você quer ser a lixa na vida do seu irmão? Amém, seja, para que ele seja honrado e você seja esquecido. Está pronto para isso? Para que você faça algo na vida do seu irmão e alguém reconheça o trabalho que ele está fazendo e não te cite e não haja menção honrosa para você, para mim. É sobre isso que é o Evangelho. Porque o autor e consumador da fé, ele ainda não veio sentar no trono. Ele veio morrer numa cruz. A primeira grande obra dele foi morrer numa cruz. Mas ele está vindo sentar no trono. Ele não espera que hoje os filhos dele queiram sentar no trono antes de tomar a cruz.
Porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a cruz? Ah, Ronildo, eu estou tomando a minha cruz, os sofrimentos da minha vida, sabe, tem sido difícil. Não, mas peraí, deixa eu te dizer, a cruz que Jesus tomou não foi para ele não, foi para a gente. A cruz que você está tomando não é sobre você não, é tomar a cruz sobre o seu irmão. Isso é ser um seguidor de Cristo. Quando a igreja começar a se mover assim, quando eu e você, quando nós começarmos a nos mover assim, tendo esse pensamento que Paulo fala aos Filipenses, tenham em vocês o mesmo pensamento de Cristo, que abriu mão da sua glória. Eu queria te convidar a ficar de pé agora, se você puder. É um privilégio termos acesso à palavra do Senhor da maneira que a gente tem. E melhor ainda é quando a gente sai daqui praticando ela. Eu sei que no momento da oração e no momento da adoração somos ensinados, e não está errado não, feche os seus olhos, se desligue um pouco do seu irmão, se volte para o Senhor. Mas eu queria que nesse momento, de uma maneira muito rápida, a gente pudesse se juntar em 2 e 3. Onde você está mesmo aí? Pergunte o nome do seu irmão e pergunte a ele: qual o motivo de oração que eu posso orar por você agora? Vamos começar a praticar isso aqui. Vamos esquecer que a gente veio para a igreja atrás das nossas bênçãos. Vamos começar a se importar com a vida do nosso irmão. Pergunte ao seu irmão, talvez você não saiba o nome dele, pergunte o nome dele. Boa noite, fulano, prazer em te conhecer. O que é que eu posso orar por você hoje? O que tem te incomodado? Que nessa noite eu quero clamar, eu quero interceder por você. Eu quero colocar o meu coração sobre a sua dor. Eu quero colocar o meu coração sobre a sua preocupação. Eu quero que isso mexa com o meu coração também. Enquanto estaremos adorando aqui, comece a orar pelo seu irmão, comece a declarar a bênção sobre a vida do seu irmão. Esqueça um pouco de pedir pelas suas dificuldades e peça pelo seu irmão.
Eu queria te convidar nesse momento a... Vamos nos juntar aqui. Se você puder vir desse lado aqui, se juntar com os irmãos. Vamos nos juntar um do lado do outro aqui. Sabe, meus irmãos, muitas pessoas que nós encontramos lá fora, eles alegam ter sido feridos pela igreja. Muitas pessoas às vezes alegam dentro da igreja nunca ter recebido um abraço, nunca ter recebido um sorriso, nunca ter recebido a atenção de alguém. Mas eu te convido a nessa noite mudarmos a realidade da igreja de Cristo. Não entrará mais ninguém aqui sem que possamos ter a atenção com Ele. Chegar, perguntar o nome, dar um abraço, dizer: seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Queria convidar vocês aqui desse lado também. Vamos nos unir aqui. Vamos nos juntar. Porque foi para isso que Cristo morreu na cruz. Já não há mais judeu, grego, gentio. Já não há mais senhor, escravo. Já não há mais nada. Não há nada que nos diferencie. Somos irmãos. Somos irmãos de um mesmo Pai. Se você está aqui desse lado e quer se juntar, venha se juntar aqui com a gente. Vamos cantar isso. Cante olhando para o seu irmão. Aperte a mão do seu irmão, para ele saber que ele não está sozinho. Se alguém foi ferido pela igreja hoje, eu acredito que o Espírito Santo pode tocar o seu coração. Quando você tinha medo de viver em comunidade, medo de sofrer de novo, a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez pelo que você passou no passado, hoje você tenha medo de se relacionar com alguém. E você vive sempre onde vai um relacionamento superficial. Tem medo de ser vulnerável para alguém e ser traído de novo. Talvez você tenha medo de ser vulnerável para alguém e alguém machucar você. Alguém de perto pode ter machucado você no passado. Mas nessa noite o amor do Pai está aqui para curar o seu coração, para curar as suas feridas, para restaurar os seus relacionamentos. Você não vai ser mais alguém que vai entrar cheio de armadura, cheio de capa, para ser alguém inviolável. Mas nessa noite nós queremos nos comprometer a criar um ambiente seguro para que o nosso irmão possa ser vulnerável. Nós vamos nos comprometer diante do Senhor a criar um ambiente seguro, um ambiente de confiança, para que o nosso irmão fraco possa ser vulnerável. E junto com a igreja, todos que estão fracos com Ele, vamos ser fortalecidos. Não vai ser mais Ele que está fraco, nós estamos fracos. Eu queria que a gente pudesse cantar hoje como família, unidos, essa canção. Leva-me, Senhor, novo coração do Pai. Olhe para o seu irmão. Essa canção é para ser cantada entre irmãos. Coração transformado. Olha o que você está cantando. No fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Te abençoo, meu irmão. Nossa é a nossa comunhão.
somos nós. E assim bem ajustado, totalmente somos o corpo de Cristo, vivendo em amor, uma família. Ainda há lugar na mesa do Pai para os filhos que estão distantes. Uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai. Ouça como é lindo quando estamos fazendo juntos a mesma coisa. Olha no olho de alguém. Escolhe alguém para olhar no olho dele. Eu quero que você cante isso olhando para o olho de alguém. Eu queria nesse momento, antes da gente orar, encerrando esse momento da palavra, perguntar se há alguém entre nós que ainda não confessou o nome de Jesus como Senhor da sua vida, ou que talvez um dia tenha confessado e pela dificuldade dentro da igreja, por coisas que aconteceram, você se afastou dos caminhos do Senhor. Se há alguém nessa noite que quer voltar à mesa do Pai, queria saber se nessa noite há alguém que se afastou da mesa do Pai e quer voltar a estar junto como família. Nós queremos orar por você. Talvez a sua história tenha sido ferida pela igreja, por algum outro irmão, mas nessa noite eu quero te convidar. Ainda há lugar na mesa do Pai. Ainda há lugar na mesa de irmãos que vão primeiro repartir o pão e depois ceiar. Se há alguém que quer aproveitar esse momento para confessar o Senhor Jesus na sua vida, eu queria te convidar a levantar sua mão. Nós queremos orar por você.
Aleluia. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ter a Tua palavra e ter o Teu Santo Espírito movendo dentro de nós. Eu te peço que hoje possamos sair como homens e mulheres bem-aventurados que vão praticar a Tua palavra, Senhor. Aquilo que nós fizemos aqui hoje, que nós cantamos, o compromisso que fizemos uns com os outros, que não fique aqui, mas ele vire realidade em nossa vida. Que o nosso coração seja mais inclinado para servir o irmão. Que o Senhor nos ajude a vencer o nosso orgulho. Que o Senhor nos ajude a vencer o nosso egoísmo. Que o Senhor nos ajude a pensar menos em nós e mais em nosso irmão. Que os desejos do nosso irmão, os sonhos, as preocupações e as dores ocupem um lugar maior em nosso coração. E Senhor, nós te pedimos, mesmo quando a gente vem em casa, em nosso devocional, em nosso lugar, em nosso momento a sós contigo, que a nossa oração sempre seja Pai Nosso. Ensina-nos a viver assim, Senhor, para que o mundo reconheça que o Senhor foi enviado pelo Pai. Sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, eu te peço a Tua bênção, Senhor. Sobre as suas mentes, o seu coração e as suas famílias. Que essa palavra encontre esse terreno, a terra boa, para que ela dê frutos. Para que ela dê fruto amanhã no trabalho, na faculdade, na escola, dentro de casa. Mas que essa palavra ela não se perca no caminho, mas que ela mude-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.